Estamos agora em condições de atribuir um lugar adequado ao fator, abre aspas, sentido no nonsense, fecha aspas, ao qual as autoridades atribuem importância tão grande como marca distintiva dos xistes e como explicação de seu efeito gratificante. Os dois pontos fixados como determinativos da natureza do xiste, travessão, seu propósito de continuar um jogo gratificante e seu esforço de protegê-lo da crítica da razão, travessão, explicam imediatamente porque um xiste individual, embora aparentemente sem sentido, a partir de uma perspectiva, pode parecer razoável ou, ao menos, permissível de uma outra. A elaboração do xiste cabe operar dessa forma. Se fracassa, o xiste é simplesmente rejeitado como nonsense. Mas não é necessário que derivemos o efeito gratificante dos xistes do conflito entre os sentimentos dessa existência e inexistência simultânea de sentido nos xistes, seja diretamente, seja por via do desconcerto e esclarecimento. Nem precisamos adentrar-nos na questão de como é que o prazer procede da alternância entre considerá-lo sem sentido e reconhecê-lo como sensato. A psicogênese dos xistes nos ensinou que o prazer em um xiste deriva do jogo com as palavras ou da liberação do nonsense, e que o significado nos xistes pretende simplesmente proteger o prazer contra sua supressão pela crítica. Dessa forma, o problema do caráter essencial dos xistes já está explicado nos gracejos. Voltemos agora ao desenvolvimento posterior dos gracejos, ao ponto em que estes se elevam à categoria de xistes tendenciosos. Os gracejos visam principalmente proporcionar prazer e se contentam em fazer com que aquilo que dizem não pareça sem sentido ou completamente esvaziado de substância. Quando um gracejo possui substância e valor, torna-se um xiste. Um pensamento que merece nosso interesse, mesmo se expresso na forma mais despretensiosa, reveste-se agora de uma forma que nos proporciona prazer por seus próprios meios. Devemos supor que tal combinação não tenha ocorrido despropositadamente. Devemos, pois, tentar descobrir a intenção subjacente à construção do xiste, uma observação feita anteriormente, de passagem, ao que parece, nos porá na pista. Dissemos antes que um bom xiste produz em nós como que uma impressão total de prazer, sem que possamos decidir de imediato qual parte do prazer procede da forma do xiste, qual procede de seu adequado conteúdo intelectual. Cometemos constantes erros nessa distribuição. Algumas vezes superestimamos a excelência do xiste devido à nossa admiração pelo pensamento que contém. Outras vezes, pelo contrário, superestimamos o valor do pensamento devido ao prazer que nos foi proporcionado pelo invólucro xistoso. Não sabemos o que é que nos proporciona prazer, nem de que estamos rindo. Essa incerteza em nosso juízo, que se deve admitir como um fato, pode ter fornecido o motivo para a construção dos xistes, no sentido próprio dessa palavra.
O pensamento procura envolver-se em um xiste, pois esta é uma forma de recomendar-se à nossa atenção e parecer mais importante, mais valioso, mas, acima de tudo, porque este invólucro suborna nossos poderes de crítica e os confunde. Inclinamo-nos a conferir ao pensamento o benefício de nos ter agradado na forma do xiste. Não nos inclinamos também a achar erro naquilo que nos divertiu, desperdiçando assim a fonte de um prazer. Se o xiste nos faz rir além do mais, há de ter se estabelecido em nós uma disposição mais favorável à crítica. Nesse caso, pois, algo há de nos ter imposto a disposição que anteriormente o jogo era suficiente para produzir e da qual o xiste tenta, por todos os meios possíveis, se fazer substituto. Mesmo se afirmarmos antes que tais xistes devem ser descritos como inocentes e ainda não tendenciosos, não devemos nos esquecer de que, estritamente falando, apenas os gracejos são não tendenciosos, travessão, isto é, servem exclusivamente ao propósito de produzir prazer. Os xistes nunca são efetivamente não tendenciosos, mesmo se o pensamento neles contido é não tendencioso e apenas serve aos interesses intelectuais teóricos. Eles perseguem um segundo objetivo, promover o pensamento aumentando-o e guardando-o da crítica. Aqui eles estão novamente exprimindo sua natureza original, antepondo-se ao poder inibidor e restritivo, que é agora o julgamento crítico. Esse primeiro uso dos xistes, que ultrapassa a produção do prazer, aponta para seus usos ulteriores. Um xiste é agora enfocado como um fator psíquico munido de poder. Seu peso, avaliado em uma ou outra escala, pode ser decisivo. Os principais propósitos e instintos da vida mental empregam-no para seus próprios fins. O xiste, originalmente não tendencioso, que começa como jogo, põe-se secundariamente em relação com propósitos aos quais nada do que toma forma na mente pode escapar. Já sabemos o que se pode conseguir a serviço do propósito de desnudamento e dos propósitos hostis, cínicos e céticos. No caso dos xistes obscenos derivados do smut, tornar a terceira pessoa que originalmente interferia com a situação sexual em aliado diante do qual a mulher deve sentir vergonha, subornando essa terceira pessoa com a dádiva do prazer produzido. Para propósitos agressivos, empregar o mesmo método para tornar o ouvinte inicialmente indiferente em correligionário de seu ódio ou desprezo, criando para o inimigo um pugilo de oponentes quando de início só existia um único. No primeiro caso, supera as inibições da vergonha e da respeitabilidade através da bonificação de prazer oferecida. No segundo, subverte o julgamento crítico que, de outro modo, teria examinado a disputa. No terceiro e quarto casos, a serviço de propósitos cínicos e céticos, despedaça o respeito pelas instituições
instituições e verdades em que o ouvinte tem acreditado, de um lado reforçando o argumento, de outro praticando nova espécie de ataque, onde a argumentação tenta aliciar a crítica do ouvinte. O xiste se esforça por tirá-la de campo. Sem dúvida, o xiste escolhe o médico psicologicamente mais efetivo. Nesse levantamento das realizações dos xistes tendenciosos, a maior proeminência é assumida, como se verifica facilmente, pelo efeito dos xistes sobre as pessoas que os escutam. Mais importantes, entretanto, do ponto de vista de nossa compreensão, são as funções cumpridas pelos xistes na mente da pessoa que os inventa ou os atualiza. Enfim, a pessoa a quem eles ocorrem. Já propusemos travessão. Temos aqui oportunidade de repetir essa noção, travessão, que devíamos tentar estudar o fenômeno psíquico dos xistes com referência à sua distribuição entre duas pessoas. Faremos uma sugestão provisória de que o processo psíquico provocado pelo xiste no ouvinte reproduz em muitos casos aquele que ocorre em seu criador. Ao obstáculo externo a ser vencido no ouvinte, corresponde uma inibição interna no elaborador do xiste. Pelo menos a expectativa de um obstáculo externo está presente no último como uma ideia inibidora. Em certos casos, o obstáculo interno vencido pelo xiste tendencioso é óbvio. Nos xistes de Hur-N, por exemplo, podemos admitir que não apenas permitem a seus ouvintes desfrutar a agressividade sob a forma de insultos, como, acima de tudo, permite-lhe produzi-los entre os vários tipos de inibição ou supressão interna. Há um que merece nosso especial interesse, porque é o mais abrangente, dá-se-lhe o nome de repressão e é reconhecido por sua função de impedir que os impulsos a ele sujeitos e seus derivativos tornem-se conscientes. Os xistes tendenciosos, como veremos, são capazes de liberar prazer mesmo de fontes que já sofreram repressão. Se, como sugerido acima, a superação de obstáculos externos pode ser dessa forma referida à superação de inibições e repressões internas, podemos dizer que os xistes tendenciosos exibem a principal característica da elaboração do xiste travessão, a de liberar prazer pelo descarte das inibições travessão, mais claramente que quaisquer outros dos estágios de desenvolvimento dos xistes, ou fortalecem os propósitos a que servem, transmitindo-lhes apoio procedente dos impulsos mantidos suprimidos, ou põe-se inteiramente a serviço dos propósitos suprimidos. Já estamos prontos a admitir que é isso o que realizam os xistes tendenciosos, mas devemos ter em mente que não compreendemos ainda como podem obter esse resultado. Seu poder consiste na produção do prazer que extraem das fontes do jogo de palavras e da liberação do nonsense,
Mas, se vamos emitir juízos a partir das impressões que nos fazem os gracejos não tendenciosos, não poderemos considerar o montante desse prazer grande bastante para lhe atribuir a força de suspender inibições e repressões profundamente arraigadas. O que temos diante de nós é efetivamente não um simples efeito de força, mas uma mais complexa situação de liberação. Em vez de expor o longo rodeio pelo qual atingimos uma compreensão da situação, tentarei fazer uma breve exposição sintética dela. Fechner, 1897, capítulo 5, apresenta um princípio de cooperação ou de intensificação estética, expresso como segue, abre aspas. Se os determinantes do prazer que por si mesmo produzem um pequeno efeito convergem sem contradição mútua, resulta em um montante de prazer maior, frequentemente muito maior que o correspondente ao valor prazer dos determinantes separados, travessão, um prazer maior que pode ser explicado como sendo a soma dos efeitos separados. De fato, uma convergência dessa espécie pode levar mesmo a uma resultante positiva de prazer, e o limiar do prazer pode ser ultrapassado, onde os fatores separados seriam débeis demais para fazê-lo, embora eles devam comparativamente apresentar uma perceptível vantagem em deleitabilidade, abre parênteses. Os grifos são os de Fechner, fecha parênteses, fecha aspas. Penso que o tópico dos xistes não nos dá grande oportunidade de confirmar a correção desse princípio, cuja excelência pode ser demonstrada em muitas outras estruturas estéticas. No que toca aos xistes, já sabemos algo mais, que pelo menos bordeja esse princípio, a saber que, onde vários fatores proporcionadores de prazer operam juntos, não podemos atribuir a cada um deles a parte que realmente lhes cabe na consecução do resultado. Podemos, entretanto, variar a situação admitida no princípio da cooperação e, como consequência dessas novas condições, chegar a algumas questões merecedoras de resposta, o que em geral acontece se, em uma combinação, convergem determinantes de prazer e determinantes de desprazer? De que depende o resultado e que fator decide se preponderar o prazer ou o desprazer? O caso dos xistes tendenciosos é um caso especial. Entre essas possibilidades, um impulso ou tendência presente procura liberar prazer de uma fonte particular e, se lhe fosse permitido trânsito livre, de fato o liberaria. Além disso, está presente outra tendência que labora contra essa geração de prazer, inibindo-o ou suprimindo-o. A corrente supressiva deve, pois, como demonstra o resultado, ser em certo grau mais forte que a suprimida, que não é, entretanto, por essa razão abolida. Suponhamos agora que aparece ainda uma outra tendência que liberaria o prazer pelo mesmo processo, embora a partir de outra fonte, operando, pois, no mesmo sentido que a tendência suprimida,
Qual seria o resultado nesse caso? Um exemplo nos posicionará melhor que esta discussão esquemática. Admitamos que existe o impulso de insultar certa pessoa. Isso, entretanto, opõe-se tão fortemente a nossos sentimentos de propriedade ou de cultura estética que o insulto não pode se consumar. Se pudéssemos, por exemplo, transgredi-los em consequência de alguma mudança da condição ou disposição emocional, sentiríamos subsequentemente essa transgressão com propósito insultante com desprazer. Portanto, o insulto não ocorre. Suponhamos agora, entretanto, que se apresenta a possibilidade pela derivação de um bom xiste a partir do material verbal e conceptual usado para o insulto, ou seja, a possibilidade de liberar prazer de outras fontes não obstruídas pela mesma supressão. Esse segundo desenvolvimento do prazer não poderia, apesar disso, ocorrer a não ser que o insulto fosse permitido. Tão logo este último seja permitido, uma nova liberação de prazer lhe é acrescentada. A experiência com xistes tendenciosos revela que em tais circunstâncias o propósito suprimido pode, com a colaboração do prazer derivado do xiste, ganhar força suficiente para superar a inibição, que de outra forma a sobrepujaria em força. O insulto, portanto, ocorre já que o xiste o tornou possível, mas o prazer obtido não é apenas aquele produzido pelo xiste, é incomparavelmente maior. É tão superior ao prazer originário do xiste que devemos supor que o propósito até aqui suprimido tenha conseguido esgueirar-se, talvez sem a mínima diminuição. Em tais circunstâncias é que o xiste é recebido com a melhor gargalhada. Um exame dos determinantes do riso nos levará, talvez, a uma ideia mais simples do que acontece quando um xiste recebe colaboração contra sua supressão. Mesmo agora, entretanto, podemos verificar que o caso dos xistes tendenciosos é um caso especial do princípio da colaboração. Uma possibilidade de gerar prazer sobrevém em situação em que uma outra possibilidade de prazer está obstruída, de modo que, no que concerne a esta última isoladamente, nenhum prazer é gerado. O resultado é uma geração de prazer muito maior que a oferecida pela possibilidade superveniente. Essa age como se fora uma bonificação de incentivo, com a colaboração da oferta de uma pequena taxa de prazer, obtém-se um montante bem maior, e que de outra forma teria sido bastante difícil. Tenho boas razões para suspeitar que este princípio corresponde a um arranjo que se mantém igualmente para muitos dos departamentos da vida mental, amplamente separados, e creio que será vantajoso descrever o prazer que serve para iniciar a grande liberação de prazer como prazer preliminar e o princípio que se lhe refere como princípio do prazer preliminar. Podemos agora postular a fórmula relativa ao modo de operação dos xistes tendenciosos. Estes se põem a serviço de propósitos de modo que, utilizando o prazer originário dos xistes como prazer preliminar, possam produzir novo prazer suspendendo as supressões
e repressões. Se fazemos agora um levantamento do curso do desenvolvimento do xiste, podemos dizer que, do começo ao fim, ele permanece fiel à sua natureza essencial. Começa como o jogo de derivar prazer do livre uso das palavras e pensamentos. Tão logo o fortalecimento da razão ponha um fim ao jogo com as palavras como sendo sem sentido, ou ao jogo com os pensamentos como sendo absurdo, muda-se este em gracejo para que possa reter essas fontes de prazer e ser capaz de obter novo prazer pela liberação do nonsense. A seguir, como o xiste propriamente dito, mas ainda não tendencioso, dá apoio aos pensamentos e fortalece-os contra o desafio do juízo crítico, processo em que se utiliza o princípio da confusão das fontes de prazer. Finalmente, vem em socorro dos principais propósitos que combatem a supressão, suspendendo as inibições pelo princípio do prazer preliminar, razão, julgamento crítico, supressão, travessão, eis as forças contra as quais sucessivamente se luta, conserva-se fiel às fontes originais do prazer verbal e do estágio de gracejo em diante, abre por si mesmo novas fontes de prazer, suspendendo as inibições. O prazer que produz, seja prazer no jogo ou na suspensão das inibições, pode ser invariavelmente referido à economia na despesa psíquica, desde que esta concepção não contradiga a natureza essencial do prazer e se comprove fecunda em outras direções.